Aos 41 anos de idade, acaba de anunciar a aposentadoria um dos grandes jogadores do século XXI. Eu estou falando do Zlatan Ibrahimovic, que foi tão grande que na língua sueca hoje existe um verbo, o verbo Zlatan, que significa realizar um feito de grande talento. E feitos de grande talento tem tudo a ver com a carreira do Zlatan Ibrahimovic, que por 2 décadas jogou em alto nível nos grandes times da Europa, jogou no Ajax, Inter de Milão, Juventus, Milan, Barcelona, Manchester United, PSG, quase sempre entregando muito, sendo um dos destaques dos seus times. Mas não é disso que a gente vai falar aqui, né, sobre como ele brilhou em grande nível nas grandes ligas europeias. E também não vamos aí falar de polêmica sobre o quanto ele tem a personalidade explosiva, é arrogante, nunca ganhou uma Champions League. Não é esse tipo de análise da carreira do Ibrahimovic que a gente vai fazer. Hoje a gente vai falar sobre fatos alternativos da carreira do Ibrahimovic. A gente separou alguns. Vamos então, como homenagem a esse grande jogador, falar desses fatos depois da vinheta. Começo na segunda divisão da Suécia. Tem uma foto muito famosa que você já deve ter visto que mostra a idolatria que o jovem Ibrahimovic tinha pelo Ronaldo Fenômeno, e além de sempre ter admirado o Ronaldo, ele também conta que na juventude gostava muito do Van Basten, um atacante holandês com quem ele foi muito comparado quando fez sucesso com a camisa do Ajax logo no começo da carreira. Muita gente comparou o Ibra com o Van Basten, mas a gente vai voltar um pouquinho antes desse começo do Ibrahimovic pelo Ajax. Vamos falar de como foi o início dele, os primeiros contatos no futebol na Suécia. O Ibrahimovic começou jogando em times de bairro na cidade de Malmö, que é a terceira maior zona urbana da Suécia, onde ele cresceu, mas ali times de bairro eram muito pequenos para ele. Ele logo acabou indo jogar no principal time da cidade, que é o Malmö, e que, aliás, é o maior time da Suécia em títulos nacionais e também o time sueco que fez mais sucesso internacionalmente. Em 1979, o Malmö foi vice da Liga dos Campeões da Europa, perdeu a final para o Nottingham Forest, mas aí como o Nottingham não quis disputar o Mundial Interclubes, o Malmö também jogou o Mundial contra o Olímpia do Paraguai, acabou sendo vice-campeão, mas enfim, então foi vice ali tanto da Liga dos Campeões quanto do Mundial, mas foi um time sueco que já chegou numa grande final europeia e também o maior campeão da Suécia, mas logo quando o Ibrahimovic ia chegar ao time profissional do Malmö, na virada de 99 para 2000, o time foi rebaixado para a segunda divisão da Suécia na temporada de 99, e aí o Ibrahimovic começou a surgir no time profissional na segunda divisão da Suécia, sendo um dos principais nomes na volta do Malmö com o título da segunda divisão em 2000. Aí em 2001 ele ainda jogou algumas partidas pela primeira divisão, mas nem deu muito tempo, o Ajax já cresceu o olho e levou o Ibrahimovic, tendo jogado a maior parte das suas partidas na Suécia pela segunda divisão e não na primeira divisão. Com menos de 20 anos ele já foi para o Ajax e de lá começou a brilhar, ficou 20 anos jogando, praticamente 20 anos jogando por grandes times da Europa. Passagem pelos Estados Unidos. Como eu comentei, depois de chegar ao Ajax em 2001, o Ibrahimovic passou quase 20 anos só jogando por times muito grandes da Europa. Até que, em 2018, beirando os 37 anos, não é que ele estivesse tão mal assim no Manchester United, teve seus momentos importantes, bem velho, mas jogando no Manchester United ele conseguia ainda ter seu destaque, só que aí ele teve uma lesão que ele ficou parado por muito tempo, estava difícil de se recuperar, acabou que todo mundo também achava que ele estava velho, acabado, então em 2018 o Manchester United rescindiu o contrato com o Ibra, e aí ele foi para a Major League Soccer jogar nos Estados Unidos, e todo mundo achava que era o final de carreira, que ele ia se acomodar por lá, e tudo bem, né? Não tem nenhum problema nisso. Ele foi para o Los Angeles Galaxy, só que ele não se acomodou, ele conseguiu se reerguer nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos fez vários golaços, ele ao todo fez 50 gols, mais de 50 gols nos 2 anos que atuou pela Major League Soccer, se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Major League Soccer na história. Nos 2 anos em que esteve por lá, ele sempre jogou o jogo das estrelas do campeonato, né, no final do ano. Ele só não conseguiu mesmo fazer o Los Angeles Galaxy ser campeão, mas vendeu muita camisa e acabou se reerguendo,
tanto que, beirando os 39 anos, ele conseguiu voltar dos Estados Unidos para a Europa, foi contratado pelo Milan, e não é que ele virou lá um reserva de luxo, assim, não fez nada pelo Milan. Ele integrou o elenco do Milan, que foi campeão do Campeonato Italiano após muito tempo na temporada de 2022, e agora ele se aposentou pelo Milan aos 41 anos. Ligação com a Bósnia. Esse assunto foi muito abordado no Última Divisão em 2014, quando sequer tínhamos um canal de YouTube. O Última Divisão era só um site e naquela época, às vésperas da Copa de 2014, a gente declarou torcida pela seleção da Bósnia, fez uma série de matérias especiais sobre a Bósnia, o futebol da Bósnia, o país, às vésperas da Copa do Mundo, e uma das matérias que mais repercutiram na época, vai ter o link aí para quem quiser conferir, foi sobre as ligações do Ibrahimovic com a Bósnia. Ele, que é filho de um pai, né, muçulmano bósnio e de uma mãe católica, nascida na Croácia, mas de origem bósnio-albanesa. Os dois imigrantes na Suécia tiveram o Ibrahimovic lá, mas ele filho então de dois imigrantes ligados à região da Bósnia. Eu recomendo a leitura da matéria, que é bem completa, mas vou trazer aqui alguns fatos interessantes dessa relação do Ibrahimovic com a Bósnia. Para começar, o nome Zlatan, o nome dele é de origem bósnia, significa dourado na língua bósnia, a palavra Zlatan, e ele sempre, né, cresceu na Suécia com tripla nacionalidade, tanto sueca quanto croata quanto bósnia, mas ele sempre se identificou mais com a Bósnia, porque ele sofria muito preconceito na infância e juventude. Ele conta que nesses times de bairro, quando jogava futebol na rua, o pessoal sempre hostilizava, falava quem deixou o imigrante jogar, ele até se envolveu em confusão, já saiu na mão quando foi ofendido dessa forma. E ele escolheu o catolicismo, a religião da mãe, mas ele queria mesmo era jogar futebol pela seleção da Bósnia, e o pai dele atuou nisso. Conta, né, o Ibrahimovic, que o pai dele chegou a enviar uma carta para a Federação Bósnia para que o filho pudesse ir ao país e participar lá de treinos com a seleção de base da Bósnia, pois a resposta que a federação deu é que esse garoto quer passar férias de graça na Bósnia. Imagina que a gente vai pagar uma passagem para um garoto sueco vir jogar aqui. E foi assim, então, que a Bósnia perdeu a chance de ter o Ibrahimovic jogando nas seleções de base. Ele começou a jogar pelas seleções de base da Suécia. E aí, quando a Federação da Bósnia queria que ele jogasse, né, defendesse o país, aí o Ibrahimovic, com todo o seu ego, o seu orgulho, se recusou, falou que não, né, de forma alguma ele iria, depois de ter sido passado por essa rejeição na juventude, ele não quis jogar pela Bósnia depois de velho. E aí a relação dele com a Bósnia sempre teve altos e baixos. Ele sempre se declara a Bósnia, já deu entrevista falando que se sente mais bósnio que sueco, enfim. Só que também teve uma vez um fato aí que gerou um desgaste dele com o povo bósnio, uma vez que uma mãe bósnia que tinha um filho que estava em estado terminal de leucemia levou o seu filho para Paris quando o Ibrahimovic jogava pelo PSG, e o Ibrahimovic acabou não conhecendo o filho, disse que estava muito ocupado, acabou não fazendo, né, esse momento lá com um fã dele de origem bósnia. Esse fato repercutiu muito na imprensa da Bósnia, gerou um desgaste dele com o país. Então teve muitos altos e baixos. Mesmo na Copa de 2014 ele disse que iria assistir um jogo da Bósnia, não foi. Mas enfim, por mais que com altos e baixos, como tudo na carreira do Ibrahimovic, muito amor e ódio, mas ele tem uma relação muito forte com o país Bósnia e, de certa forma, nunca defendeu a seleção bósnia, mas gostaria de ter defendido. Seleção sueca. Para azar da Bósnia, o Ibrahimovic jogou mesmo, foi pela seleção sueca, e ele é o maior artilheiro da história da seleção da Suécia, com 62 gols. Ele estreou pela seleção logo em 2001 mesmo, quando estava surgindo lá no Ajax. Ele já foi convocado, sua primeira partida foi contra as Ilhas Faroe, depois marcou seu primeiro gol num jogo das eliminatórias contra o Azerbaijão e acabou convocado para a Copa de 2002, muito jovem, era reserva naquele time que chegou às oitavas de final, mas entrou em campo justamente no jogo em que a Suécia foi eliminada naquela Copa, né? As oitavas de final, aquele jogo inesquecível, Suécia e Senegal na Copa de 2002, o Ibrahimovic chegou a entrar nessa partida.
E aí mesmo ele começou a se destacar de fato e se firmar lá como titular da seleção a partir da Eurocopa de 2004, quando ele foi uma revelação, chamou a atenção do mundo ao marcar um gol de calcanhar contra a Itália. 2 anos depois, na Copa de 2006, o Ibrahimovic não apenas era titular da Suécia, como era também um dos grandes destaques do futebol mundial, era bicampeão italiano pela Juventus e chegou à Copa do Mundo como uma das estrelas do evento. Na seleção sueca, o Ibrahimovic fazia dupla de ataque com o Henrik Larsson, já bem veterano, né? Eu imagino que numa comparação aí de quem foi o maior jogador sueco da história, a gente tem essa disputa entre Ibrahimovic e o Larsson, né? O símbolo daquela geração sueca, semifinalista da Copa de 94, que foi titular na Copa de 2002, o Ibrahimovic era reserva do Larsson. Depois na Copa de 2006, os dois jogaram juntos. E a Suécia botou muita expectativa, mas não foi bem, porque o Ibrahimovic também não foi bem. A Suécia na primeira fase ganhou apertado de 1-0 do Paraguai, empatou com a Inglaterra em 2-2 e teve um jogo aí muito marcante para quem é apaixonado por futebol alternativo. Suécia e Trinidad e Tobago terminou 0-0, todo mundo esperava uma goleada da Suécia, mas Trinidad e Tobago segurou o empate em 0-0. Com essa campanha, a Suécia conseguiu passar para as oitavas de final e aí foi eliminada pela Alemanha, um jogo até que o Larsson perdeu um pênalti. Então a Suécia acabou que seus dois grandes destaques, o Larsson e o Ibrahimovic, foram mal. O Ibrahimovic não fez nenhum gol nessa Copa, então saiu em baixa da Copa de 2006, mas já era um dos grandes jogadores do mundo naquele ano. Já na Eurocopa de 2008, a Suécia caiu no grupo da morte, que tinha a Grécia, atual campeã da Euro, a Espanha, que seria campeã da Euro em 2008, e a Rússia, que foi semifinalista dessa Eurocopa de 2008. A Suécia até brigou pela segunda vaga com a Rússia, mas não conseguiu, acabou eliminada na primeira fase. O Ibrahimovic até fez gols, aí a Suécia fez jogo duro contra a futura campeã Espanha, mas ficou pelo caminho na primeira fase. E aí, para a Copa do Mundo de 2010, a Suécia foi mal nas eliminatórias, não conseguiu se classificar, e o Ibrahimovic até anunciou naquela altura, né, depois que a seleção não se classificou para a Copa de 2010, que se aposentaria da seleção, mas depois ele reviu essa decisão, voltou para a seleção sueca pouco depois. Na Eurocopa de 2012, o país foi muito mal, caiu na primeira fase de novo, o Ibrahimovic também foi mal naquela competição, mas pouco depois teve um amistoso inaugurando a Friends Arena, que é hoje em dia o grande estádio sueco nos arredores de Estocolmo. Na inauguração teve um amistoso Suécia-Inglaterra, terminou 4-2 para a Suécia, o Ibrahimovic fez um golaço de bicicleta de fora da área aqui, foi um dos gols mais marcantes desse ano de 2012. E aí, nas eliminatórias para a Copa de 2014, a Suécia acabou indo para a repescagem e teve um confronto marcante na repescagem. Portugal de Cristiano Ronaldo contra a Suécia de Ibrahimovic. Jogões, todos lá brilhando muito pela sua seleção, mas Cristiano Ronaldo levou a melhor e a Suécia de novo não foi para a Copa de 2014. Depois, na Eurocopa de 2016, a Suécia foi muito mal, foi lanterna do seu grupo e Ibrahimovic também foi mal. Ele acabou se aposentando da seleção depois da última partida naquela Eurocopa de 2016, derrota para a Bélgica. E aí, vejam só, em 2018, a Suécia conseguiu ir para a Copa do Mundo sem o Ibrahimovic e fez uma grande campanha, foi eliminada só nas quartas de final. E o Ibrahimovic tem essa coisa com Copa do Mundo, né? Ele jogou em 2002 e 2006, não conseguiu fazer nenhum gol em Copas, e a Suécia foi tão bem na Copa de 2018 sem ele. Acabou que muita gente disse que a Suécia não precisava mais de um jogador tão egocêntrico e velho como o Ibrahimovic. Mas queimaram a língua, porque em 2021, já bem velho, mas se destacando, né, já com a camisa do Milan, depois se destacar na Major League Soccer, o Ibrahimovic voltou a ser convocado pela seleção sueca, jogou em 2021, jogou em 2022 e se aposentou, que a Suécia não foi para a Copa, né, mas o Ibrahimovic jogou pela seleção aí nesse ano, e em 2023, aí agora, o Ibrahimovic chegou a ser convocado aos 41 anos para a seleção sueca, mas anunciou a sua aposentadoria, a não ser que algo aconteça aí, a gente não pode descartar, mas a gente não vai mais ver o Ibrahimovic com a camisa da seleção sueca e nem jogando futebol. Eu não sei, vai que ele volte, né? Então é isso, fica aí nossa homenagem a esse grande jogador controverso, mas não tem como negar o talento dele, né? Como o Ibrahimovic foi importante na história do futebol.
Deixa aí seu comentário para falar sobre o Ibrahimovic, dá um like no vídeo se você gostou, compartilha, isso ajuda a gente a ter um maior alcance no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do Última Divisão, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação quando a gente tem um vídeo novo. E se quiser ajudar financeiramente o nosso projeto, de alguma forma a gente tem um Catarse aí, que é um grupo de apoiadores, com uma pequena quantia por mês, você pode participar de grupo de WhatsApp com a gente, escolher tema de vídeo, entre outras vantagens. Você também pode ajudar a gente com um Pix pontual, se você quiser só fazer uma doação pontual. Você pode comprar uma dessas belas camisas que a gente usa, né? Tem uma aqui no fundo, essa camisa que eu tô aqui, você também pode comprar uma camisa do Última Divisão. E mais do que isso, agora também a gente está fazendo transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro no aplicativo Dali. A gente transmite aí um jogo por semana, geralmente, um jogo que não trava, é um aplicativo muito bom, você vê a imagem sem delay. Então acompanhe a gente nas redes sociais também para saber quando a gente transmite jogos da Série B e prestigia a gente lá no aplicativo Dali. É isso, deixei vários recados aqui, deixa um forte abraço e até a próxima.